Vamos lá, let's go. Que agora bora. Já passou aí 7 minutos. Dá tempo do pessoal chegar, quem tiver que chegar agora na parte da manhã. E bora lá. Né? Let's go. Me digam se tá tudo ótimo com o áudio. Eu preciso muito saber, tá? Eu preciso colocar aqui pra gravar. Então aqui, pronto. Coloquei aqui pra gravar. Me digam se tá tudo certo com o áudio, que a gente dá início aí à nossa primeira live, nossa primeiríssima live. Deixa eu abrir a tela e aí a gente vai lá. Ok, Eagles? Let's get started. So, good morning, Eagles. How are you doing? Se estiverem me ouvindo perfeitamente, se estiverem ouvindo perfeitamente, me digam. Se tiver algum barulho, também pode me dizer, porque agora é pra valer. É pra valer e nós vamos começar o nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos também, porque aqui temos rapazes e os rapazes também são muito bem-vindos. Eu falo no modo feminino porque o que acontece, Eagles? A maior parte da minha audiência são mulheres. Então, como que isso acontece? É uma questão de identificação. Por isso, eu falo como Eagles e mulheres. Ok? Eu tô de olho aqui no meu painel, porque qualquer coisa que vocês disserem, eu vou estar de olho, tá bom? Só para acompanhar vocês de fato, para não ter nenhum problema. E vamos lá. Pensando nisso, eu quero falar hoje com pessoas novas que estão aparecendo por aqui. Então sejam muito bem-vindas também. Aqui também tem meus alunos e minhas alunas. E com certeza vai ser um momento muito bom. Eu queria saber de vocês uma coisa. Quem aí vai entrar na nova turma que eu vou lançar hoje? Eu quero saber, bota aqui no chat, tá? Eu fiz algumas colinhas aqui no meu caderno, porque a live vai ser um pouquinho extensa, né? Para ser uma primeira live, ela vai ser um pouco extensa. Mas isso é o que, né, gente? Questão de ser professora, questão de ser teacher. Então já peguem um caderno, peguem também a sua taça com água e, ó, já vou molhar minha garganta, porque hoje a coisa vai ser grande, tá bom? Bora lá? Let's go! Agora eu vou abrir aqui o meu slide. E antes da gente começar, eu quero dizer para todas as pessoas que são novas aqui, que a Teacher Jane, que sou eu, a Teacher Jane é especialista no ensino de inglês para mulheres que estão na busca por conseguir viajar, e conseguir também, lá nessas viagens para fora, se expressarem de uma forma muito melhor do que talvez num curso comum essa pessoa não aprenderia. Tem muita gente que me acompanha que tem diversas inseguranças. Então, assim, gente, é pesado quando se trata de comunicação em um outro país. Então, para isso que eu tô aqui, hoje nossa live nós teremos o quê? Teremos organização, estabelecimento de objetivos, teremos a apresentação da nova turma e, obviamente, né, quem entrar a partir de hoje nessa turma vai ter benefícios. Mas espera até o final da live que eu vou contar isso pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou abrir aqui o meu slide para que fique bem bonito pra vocês. Bem, bem bonito. Vamos lá. Deixa eu aumentar essa tela. E vamos iniciar? Exatamente essa tela eu mostrei para vocês lá no meu Instagram, @itsteacherjane, né? It's Jane. E o que acontece? Era só um spoiler. Era só um spoiler. E deixa eu ver aqui que tem uma pessoa falando aqui no meu privado que não tá conseguindo comentar aqui no YouTube. Só um instante, gente, só um instantinho. É uma questão de verificação, de configuração. Vou ver. Deixa eu dar uma olhada.
Um instantinho. Ah, lembrando, tá, gente, que depois essa live vai ficar certa, tá? Gente, me conta aí se vocês conseguem comentar, porque ela tá dizendo que não, mas na minha outra conta, que eu coloquei os comentários, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu vou mandar aqui pra vocês, tá? Essa conta aqui minha é pessoal e eu tô usando ela pra ficar de olho em vocês. Com a minha eu consegui sim comentar. Lu, se for só você que não tá conseguindo comentar, girl, vai me mandando por onde você tá mandando, tá bom? Porque realmente não sei o que tá acontecendo. Vou entrar aqui na conta que vocês estão e dar uma olhada nessa questão aqui do chat filter. Muito estranho. Ai, gente, se realmente não tiver... Ó, ela mandou um print aqui. Não aparece o chat. Ok. Just a second. A Gabriele colocou. Ai, aqui consigo comentar. Ótimo, Gabriele. Thank you. Muito bom isso. Lu, eu acho que tem a ver com você aí, não é aqui, tá? Eu acho que é só aí. Ok? Let's continue? Vamos continuar? Então, bora! Como já viram aí, o nosso slide está aberto. Vou seguindo normal, tá? Let's go. Opa! Vamos lá. Já vou colocar aqui o minha conta normal de volta para ir acompanhando vocês, porque é muito importante, tá? Let's go. E como primeira reflexão, eu trouxe aqui para vocês uma frase do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que diz: os ventos da vida sopram para todos e cabe a cada um de nós saber utilizá-los. O vento fica ruim para quem vive com medo, porque aqueles que têm coragem de avançar sempre estarão à frente. Então, Eagles, o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? No meu ponto de vista, acontece que as desculpas surgem através do medo. Então, medo de quê? Medo de julgamentos, medo de não conseguir aprender, medo de investir dinheiro e tempo e não conseguir ter sucesso, né? Por exemplo, na questão de aprender inglês. Então, assim, eu perguntei mais cedo lá no meu Instagram, quem ficou ligado já respondeu, tá? Eu perguntei mais cedo lá no Instagram do que vocês tinham medo e também quais eram os seus sonhos. E vocês foram colocando lá. Muita gente já respondeu o seguinte, que tem medo de travar, né? Tem medo de chegar no meio de uma conversa, tem medo de travar no meio dessa conversa. E infelizmente, Eagles, infelizmente, isso é comum, isso é real e pode acontecer com todo mundo. Tem pessoas que têm medo de na hora de falar com as pessoas, na hora de ter uma conversação, abrir uma conversação, essas pessoas têm medo de, além de travar, falar feio. Ah, meu sotaque, minha pronúncia. Gente, o que eu digo é o seguinte, sotaque não interfere em nada, tá?
Na compreensão, o sotaque não interfere em nada. A pronúncia sim, mas ainda existem pessoas que são boas de jogo. Quando eu digo que essas pessoas são boas de jogo, é que elas realmente te ajudam a se expressar. Então, um nativo que é uma pessoa boa de jogo, essa pessoa vai te corrigir naquele momento, tá? Então, não se preocupa. E, inclusive, durante o meu curso, a gente vai aprendendo a desenvolver essa autoconfiança, porque tudo começa aqui. Quando eu falo sobre mentalidade, tem a ver com confiança, com quebrar barreiras e quebrar crenças. Gente, vocês têm noção do tipo de crença que pode acompanhar na mente de vocês? Inclusive o medo do julgamento, quando eu falei, julgamento dos outros, né? Por exemplo, ontem uma aluna falou comigo assim, teacher, eu tava pensando em abrir um Instagram ou uma conta no YouTube pra eu treinar, eu me filmar treinando a fala. Eu falei, faça, só faça e me chama pra eu seguir. Que de lá eu vejo os seus vídeos e eu vou te corrigindo. Só que tem pessoas que não têm coragem. Por quê? Porque sempre tem uma amiguinha, às vezes tem um parente que não está acostumado com esse tipo de coisa. E aí essas pessoas acabam falando, virou blogueirinha, você está passando vergonha. Então, julgamento é uma das coisas, é uma das crenças que existem na nossa vida, né, de quem está aprendendo inglês, que acaba com a gente. Acaba com a gente. Então, julgamento, medo de não conseguir aprender. Gente, vamos lá. Eu vou até tomar uma água, porque isso aqui é um assunto mais profundo. Medo de não conseguir aprender. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Mas existe um porém. E qual é esse porém? A Beatriz, minha aluna, Bia Araújo, chegou. Existem algumas coisas, né, que quebram a gente. E a questão de ter medo de não conseguir, é uma das piores. Por quê? Porque todo mundo aprende, só que todo mundo tem um ritmo. E não tem como você se medir através de outra pessoa. Vou dar um exemplo. Dentro de uma turma, podem acontecer de existir pessoas que têm um nível de aprendizado mais rápido, outro mais lento. E geralmente essa pessoa que tem um ritmo mais lento sempre está se comparando. Vamos lá, gente, vocês não são o outro, né? Você não é o outro. Como que faz isso, gente? Como que vocês se comparam? Você tem um ritmo, o outro tem outro. Então, essa questão de achar que não vai aprender, não existe. Você vai aprender. Isso depende também do seu nível de dedicação, tá? Então, bora lá, vamos dedicar. E a questão de investir e não ter retorno, tem muita coisa aí dentro, né? Tem a questão de você investir seu dinheiro e não ter retorno porque você não se dedicou o suficiente. Tem a questão de você investir e não ter retorno. Por quê? Porque o curso não tem uma metodologia que é boa pra você. Não é o que funciona pra mim que vai funcionar pra você, então não dá pra viver de hackzinho de aprendizado ou dicas de Instagram, porque pelo Instagram você não vai aprender, de fato. Você vai ter dicas maravilhosas, mas você não vai aprender, tá? Então, se você investir e não ter retorno, alguma falha na comunicação aí nesse meio aconteceu. E eu quero saber de vocês, quais são os medos de vocês? Vão colocando aqui no chat que eu vou dando uma olhada, tá? Vai botando aqui no chat quem estiver conseguindo comentar, que eu vou dando uma olhada. Vamos lá. Aí eu vou mostrar aqui minha tela para vocês de novo, tá? Vamos expandir e bora lá. E outro ponto, Eagles, que acontece muito, tá? As pessoas acabam paralisando. Começam a pensar muito nessas crenças limitantes e essas pessoas acabam paralisando. E isso é um problema muito grande, porque também pode começar a ter aquela ação de nem tentarem.
né? As pessoas nem tentam. Então vamos lá, tô abrindo uma turma ou lancei um outro serviço para vocês, né? Aí na cabeça de vocês começa assim, ó. E se eu não aprender? Eu tava querendo, mas e se eu começar a falar inglês e tudo, e as pessoas começarem a me julgar? E se eu fizer, mas eu começar a treinar em casa e as pessoas ficarem rindo de mim? E se eu não aprender? Né, gente? Isso é tão comum. Aí você para e pensa assim, acho que eu não vou entrar não. Não é pra mim? Acho que não é pra mim. Inglês, Eagle. Vou até voltar aqui pra mim, tá? Vou voltar aqui pro meu rosto. Entendam, inglês é pra todo mundo. É pra todo mundo. Mas existe uma questão. Existe uma questão que nós vamos tratar a seguir. Que questão é essa? Que ponto é esse? Antes da gente tratar desse ponto, eu quero saber. Você está satisfeita com a sua vida atual? Será que você está satisfeita com a sua vida atual? Ou você está vivendo no automático? Como assim, teacher, vivendo no automático? Você, de manhã, acorda cedo. Aí você toma café da manhã com pressa. Você vai para o trabalho. Quando você fica lá, você fica aquelas horas todas trabalhando, reclamando. Gente, eu fiz a mesma coisa, tá? Na minha vida. Quando eu trabalhava CLT. Aí você trabalha, você reclama, finaliza seu expediente tarde, volta pra casa, chega em casa, reclama mais um pouquinho, que tem umas louças pra lavar na pia, né? Aí você reclama e vai dormir. No outro dia você repete a mesma coisa e você faz esse ciclo vicioso pro resto da sua vida. Então você tá vivendo assim ou você tá satisfeita com o que você tá vivendo? Aí chega no final de semana, você vai no local que você gosta de ir, aí você gasta. Aí depois, numa outra semana, você fala assim, caramba, eu tô sem dinheiro. Não era pra eu ter bebido aquilo, não era pra eu ter comido aquilo. Então assim, me conta, será que você tá satisfeita? Eu queria muito que vocês colocassem isso aqui no chat, quem estiver conseguindo comentar, porque é muito importante você se fazer essa pergunta. E às vezes, tem muita coisa que nós vamos tratar aqui, gente, que às vezes vocês não vão conseguir responder agora. Talvez vocês vão conseguir responder só mais tarde. Tem coisas que talvez vocês levem dias para responder para si mesmos. E tem vezes que a resposta que vocês forem achar não tá legal, não vai ser gostoso. Sabe por quê? A zona de conforto é maravilhosa. Maravilhosa, não dói. Ela é maravilhosa. Mas quando você começa a acordar para as coisas, às vezes dói, tá? Porque você começa a descobrir umas coisas em você. Teacher, você fez terapia? Não. Eu tomei na cabeça, tá? Em 2021, no final de 2021, e eu acho que é isso, no final de 2021 para 2022, eu comprei um livro que se chama O Milagre da Manhã. Eu tenho ele até aqui atrás de mim. O livro transformou minha vida, tá? Mas é um livro de autoajuda. Não importa, tá? Não importa se é um livro de autoajuda desde que te ajude. Não é? Não importa se é um livro de autoajuda. A Lu comentou aqui, ó, já tá amando o assunto. Conseguiu comentar, né, Lu? Ótimo. Então, assim, o livro mudou minha vida. Foi espetacular. Só que eu preciso ler de novo. Tem uns livros na nossa vida que a gente precisa ler de novo. Mas se eu fosse recomendar um livro para vocês, eu colocaria o Mindset, né? Que é pra gente alinhar os pensamentos de acordo, né? E tirar essas crenças limitantes. Então, assim, livro Mindset, procura. Me molhei aqui. E quando forem ler, por favor, façam esse favor para vocês mesmos, tá? Quando vocês forem ler, estejam de mente aberta, tá? Como assim, teacher, estar de mente aberta? Secando aqui, porque eu me molhei.
estejam de mente aberta é que vocês considerem tudo que tem lá. Obviamente vocês não têm que concordar, mas o ponto principal desse livro é: você pode o que você quer. Você é capaz de fazer o que você quer. Então eu quero saber se vocês estão satisfeitas, né? Porque é a partir daí que vamos começar a mudar a mente de vocês. Então já põe aí nas suas anotações, livro Mindset. Mindset, tá? Maravilhoso. Eu nem recomendo que você comece pelo Milagre da Manhã, mas eu recomendo que você comece por Mindset e depois vá para o Milagre da Manhã. Foi aí que minha vida mudou, gente. Fui descobrindo, me conhecendo, tá? E, obviamente, desenvolvendo novos hábitos e tirando hábitos velhos. Então, sobre isso nós vamos falar mais à frente, tá? A Lu disse, eu tenho Mindset milionário. Não, é só Mindset. É um livro que é só Mindset, tá? Qualquer coisa, quando for mais tarde, eu vou até anotar aqui. Eu posto lá nos stories pra vocês. Vou postar o Mindset. Mindset. Tá? Eu vou postar lá nos stories. Vou deixar certinho, tá? Mas esse Mindset milionário também é muito bom. Só que eu acho que você precisa ver primeiro quais são as suas crenças, né? Num modo geral, para que você passe por cima delas, tá? E aí, vocês podem estar pensando assim, né? Ah, teacher, mas olha só, você dá aula de inglês e por que você está falando sobre mentalidade? Gente, sabe onde que começa o aprendizado? Aqui. Sabe quando começa tudo isso? É quando você decide. Quando você decide fazer as coisas por você. Vamos supor, eu tinha 15 para 16 anos quando eu iniciei. Eu acho que eu já tinha completado 16 anos porque eu faço no meio do ano. E eu comecei as aulas, eu acredito que em agosto. Eu comecei a estudar inglês em agosto. E aí já até perdi as contas, né? Que agora eu vou fazer 28, eu já não sei mais. E aí o que acontece? Nesse período, um pouco antes de iniciar, foi apresentado a mim, eu já contei essa história lá no Instagram, foi apresentado a mim pela minha professora na época, o curso que ela tinha adquirido e que ela estava oferecendo principalmente para quem morava por perto, nós éramos vizinhas. E aí me bateu aquela loucura porque eu sempre amei inglês, sempre. Quando eu era criancinha, lá na escolinha, eu amava inglês. E era assim, cores, números, né, letras, mas foi uma decisão minha pedir, mãe, pelo amor de Deus, pai, me ajuda, eu quero entrar, porque eu queria muito, gente, eu queria muito aprender inglês. E assim nós fizemos, tá? Então onde que começa? Começa a partir da decisão, da mentalidade de que você pode fazer isso, tá? Então, vamos continuar. Vamos fazer aqui nessa parte. Vamos que vamos. Opa, eu acho que eu tirei do canto errado. Cadê? Pronto, continuando. Então eu perguntei, você está satisfeita com sua vida atual? Pergunte-se isso, não precisa nem me responder. Mas se pergunte, tá? E outra pergunta que pode levar dias para que você entenda. Pode levar dias para que você entenda. Vocês acabaram vendo minha tela, né? É o meu vision board. Depois vocês podem me mandar mensagem lá. É vision board, né? Quadro de visão. Depois vocês podem me perguntar lá no Instagram que eu falo sobre isso com vocês. Mas eu quero saber o que vocês querem. O que você quer, Eagle? Me conta. O que você almeja para sua vida? Ah, eu quero ser rica. Ah, você quer ser rica. Tá. Mas entenda uma coisa. Napoleon Hill, um escritor antigo, disse: tenha cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu.
tá? Essa frase tá no livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, e não fiquem nervosos. Às vezes o pessoal tem problema com isso, né? Com títulos assim e acabam ficando nervosos ou sei lá. Mas é só uma forma de avaliar as coisas que prendem a gente, tá? Então, por isso que foi dado esse nome. Inclusive, eu recomendo muito que leia, mas leia aqueles outros primeiro, depois você começa a ler esses outros tipos de livro, tá? E aí, obviamente, as pessoas ficam pensando, mas isso é lei da atração. Sim, é lei da atração, tá? Mas eu não tô falando de uma forma mais aprofundada. Mas eu anotei aqui, para caso vocês queiram saber, esse tipo de conteúdo tem na Bíblia, tá? Se você for religiosa e gostaria de falar sobre isso, tudo isso tá na Bíblia, tá? E aí o que acontece? Procura em Marcos 11:24, onde diz: portanto eu digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim o sucederá. Tá? Então depois vocês vão procurando um pouquinho mais aí, né? E entendam que tudo que a gente realmente acredita que a gente quer, que a gente pode, né? Tudo que a gente quer, que a gente pode ter certeza que se for de coração, se for justo, vai ser seu, tá? Então pensem, o que eu quero? O que eu quero da vida? O que eu quero da minha vida? Porque até agora eu tô vivendo no automático, eu nunca parei pra pensar. Eu quero ter um salário maior? Eu quero ter um trabalho melhor, que eu seja valorizada, que eu esteja satisfeita? Então pensem sobre isso. Eu sei que nós teremos muitos conteúdos aqui, tá? Teremos muitíssimos conteúdos que vocês só vão conseguir responder de forma mais aprofundada depois, tá? Mas aqui a gente tá fazendo repassando, depois a live vai ficar salva e vocês vão conseguir parar um tempo, ir dando pausa e respondendo isso. Lembrando que se você, eu vou dar uma para vocês, deixa eu colocar aqui um mapa mental dessa aula. Eu vou dar um mapa mental para vocês dessa aula, mas só se vocês forem colocando comentários na foto que eu vou postar lá no Instagram assim que a gente finalizar, tá? Então eu vou postar uma foto lá e aí vocês vão comentando, curtindo, falando o que acharam da live e depois eu libero o mapa mental para vocês, tá bom? Mas continuando. Bom, é o seguinte, Eagles, tem uma questão aqui, tá? Vocês sabem qual é a diferença entre objetivos e metas? Vocês têm uma noção que existe uma diferença entre objetivos e metas? Existe sim uma boa diferença entre objetivos e metas. Por quê? Vamos lá. Todo mundo utiliza as duas palavras, né? Alcançar suas metas. Todo mundo utiliza as duas palavras sem pensar no que elas realmente significam, tá? E... sorry. Só um pouquinho. E o que acontece? Na minha formação de administração, que eu sou graduada, a gente tem que aprender a fazer isso, né? Traçar objetivos, traçar metas, porque faz parte, né, da direção de uma empresa e tudo mais. Então, assim, vamos ver direitinho para vocês entenderem objetivos e metas? Vamos lá. Objetivos e metas. Qual é a diferença, né? O que são objetivos? Eles são o ponto principal que você quer alcançar e se sentirá realizada por isso. Ou seja, se o seu objetivo é ser fluente em inglês, né? É o seu ponto principal, é o que você quer alcançar. Ser fluente em inglês. Mas a meta é o caminho que você vai ter que traçar até
ser fluente. Então as pessoas utilizam esses termos de uma forma errônea, apenas misturam um termo com outro e não mentalizam qual é a diferença, né? Então, o que acontece? Quando vocês forem traçar suas metas, os seus objetivos, que vocês vão fazer, para quem estiver assistindo gravado, já pode fazer agora, tá? Pode dar uma pausa e seguir. Vocês vão ter que pensar em objetivos na sua vida. Eu tô falando de forma geral, vida pessoal, vida profissional, estudos, etc. Dá uma pausa, pensa quais são esses objetivos. E aí vocês vão traçar metas para esses objetivos, que são os caminhos que vocês precisam fazer até chegar lá, tá? E lembrem-se, eu deixei aqui embaixo só para vocês ficarem espertos. Suas metas, inclusive os objetivos, elas têm que ser realizáveis. Gente, existe um método para vocês fazerem isso, que é uma forma que eu faço na minha mentoria. Não estou falando nas turmas, né? Mas eu estou falando na mentoria. Que é você definir metas, né? Pequenas metas, metas de médio prazo e metas de longo prazo, tá? E aí essa questão de prazo, ela leva tempo. Então, suas metas, gente, vocês não podem traçar uma coisa fora do que é realizável. Eu quero uma coisa dentro de 3 meses, eu tenho que, né, me planejar de forma plausível dentro de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E aí vai, né? Então, se ficar mais difícil, você põe mais pra frente, né? E assim por diante. Então, lembrem-se, tem que ser metas realizáveis dentro dos prazos que vocês estipularem, tá? Eu quero ser fluente até o final de 2024. É possível. Porque nós vamos entender, identificar o que de fato é a fluência, tá? As pessoas não sabem muito bem. A Bia disse, coloca os nomes dos livros que você falar por aqui. Lá no Insta, please. Vou botar aqui, ó. O Milagre... Milagre que eu falei? Milagre da Manhã. Milagre da Manhã e Mindset. Coloquei nos comentários lá pra vocês. Mas podem ficar tranquilas que eu vou postar lá nos stories, tá? Se possível, eu deixo até no feed, para que vocês não percam e consigam salvar. Agora, a coisa ficou feia. Pergunte-se. E aí, nós temos isso daqui, tá, Eagles? Pergunte-se. O que você vai conquistar quando assumir as rédeas da sua vida? Né? O que você acha que você vai conquistar quando, por exemplo, entender e sair do automático, né? Vou virar aqui minha página. Quando vocês saírem do automático, que é essa vida sem muito propósito, o que vocês vão conquistar? Né? Às vezes, ficar mais satisfeita consigo mesma, autoconfiança, segurança. Que tipo de segurança? Né? Segurança financeira, talvez, por conseguir um trabalho melhor, coisas do tipo. Então, vocês podem ir pensando nesse tipo de coisa. O que vai acontecer com a minha vida quando eu assumir, né, o controle de verdade e parar de viver no automático? Vocês também vão precisar de um tempo para descrever a vida dos sonhos. Então, você vai fechar os seus olhos, né? Não necessariamente você precisa fazer isso agora, mas se quiser, eu vou falando rapidinho aqui para vocês. Fecha os olhos e pensa. Que vida você sonha em ter para você, né? Que tipo de rotina você gostaria de ter? Então, levantar cedo. Eu, por exemplo, levanto 5 da manhã. Agora, quem acompanhou no Instagram, eu tava num ritmo muito acelerado, eu não tava conseguindo acordar na hora que eu queria. Então, eu dei uma controlada na minha rotina, que é uma coisa que eu faço para as minhas mentoradas. E aí, eu dei uma controlada na minha rotina, eu voltei a acordar às 5 da manhã, 7 e pouca da manhã eu tô na academia.
8 e alguma coisa, quase 9 mais ou menos, eu volto para casa e começo a fazer minhas atividades. Então, qual seria a rotina que você gostaria de ter? Pensa na sua rotina. Eu quero sair uma vez na semana com uma amiga também, você que sabe, final de semana, etc. Qual seria a vida profissional, né, que você gostaria de ter? Eu gostaria de trabalhar home office. Eu gostaria de empreender. Eu não me arrependo de forma alguma de empreender. Na verdade, eu deveria ter feito isso antes, né? Deveria ter feito o que eu faço hoje antes. Não quer dizer que eu não estava empreendendo antes, tá? Já tentei várias outras coisas. Mas assim, Eagles, pensa aí. Que relações você quer construir? Que tipo de amizade você quer por perto de você? Às vezes tem algumas amizades que realmente não valem a pena ter por perto, que são extremamente tóxicas, e se você conta um problema, o problema dela é maior do que o seu. Então assim, gente, que tipo de relações vocês querem construir? Quais são os objetivos? O que você deseja ter de fato? Né? Você quer ter uma casa? Você quer ter um carro? O que você precisa para você se sentir realizando a sua vida dos sonhos, tá? Então isso daqui vai levar bastante tempo, tá? Eu quero saber, me conta aqui no chat se vocês estão pegando ouro, tá? Porque essas perguntas aqui vão fazer vocês virarem as chaves das mentes de vocês. Então me conta se vocês estão pegando ouro, tá? E agora eu quero saber, Eagles, de 0 a 10, o quanto a sua mente e suas ações diárias estão desalinhadas com o que você quer, né? Pensa o que você quer, né? E me conta, será que as suas ações estão alinhadas ou desalinhadas com o que você está desejando? Será que você quer ficar rica e não está fazendo nada por isso, está procrastinando? Me conta. Então, você vai botar aí de 0 a 10, né? De 0 a 10, como que tá essa questão para você? E continuando, avalie-se, continue avaliando-se, né? Que tarefas? Eu quero saber tarefas você vai precisar fazer, né? Que tarefas importantes você deseja fazer na sua vida? Por exemplo, começar a estudar inglês para ontem, né? Eu preciso começar a estudar inglês para ontem porque é um objetivo que eu tracei na virada do ano. Gente, olha, se tem uma coisa, chega a ser engraçado, né? Na verdade, seria engraçado se não fosse trágico, né? Na virada do ano, as pessoas vão lá e aí elas fazem todo aquele planejamento. Não, esse ano eu irei fazer inglês, a virada do ano. Quando virar o ano, eu vou fazer minha matrícula no curso de inglês. Tô te falando, isso é muito comum. Me conta, vê se não é. A pessoa vai e fala, eu vou fazer minha matrícula. Aí os dias começam a passar, né? Tem algumas que vão lá e fazem a matrícula sim, tá? Tem algumas que fazem a matrícula sim. E tem outras que nem vão lá, nem procuram. Tem pessoas que não sabem estabelecer prioridades. Se as pessoas não conseguem estabelecer prioridade durante o seu dia, qual é a atividade mais importante que eu tenho que fazer no meu dia? Qual? Se a pessoa não sabe estabelecer isso, ela vai estabelecer prioridade na vida? Queimou, né, gente? Queimou. Será que você faz isso? Provavelmente eu tô cutucando alguém aí. Eu sei que eu tô. Não me leva a mal, não. Mas é uma realidade. É a realidade de quem vive no automático. Não é culpa sua. Só que ninguém te acordou pra isso. Tá? Então, fique esperto. E, pra ser sincera, eu entendo que muitas pessoas, né, não compareceram à live porque não estavam preparadas pra isso. Pra esse tapa. Né? Então, existem pessoas que estão preparadas para isso e tem pessoas que estão se preparando mentalmente para receber esses tapas. Gente, eles são necessários. Eu sempre falo, tem gente que só pega no tranco, né? Então, assim, às vezes é muito necessário que tenha uma pessoa que fala assim para você, acorda, a culpa é sua.
Eu falei esses dias, eu fiz uma série de 3 vídeos falando sobre isso, tá? Então, assim, treina no seu dia. Aproveita que a gente tá de manhã ainda, né? Treina no seu dia atividades, 2, 3 atividades mais importantes que você tem que fazer hoje, que não pode passar de hoje. E aí você vai elencar elas. Qual dessas 3 é a mais importante, tá? Você vai dizer lá, tal coisa mais importante, depois eu posso fazer essa, depois eu posso fazer essa. E não deixe de fazer. Porque quando você tem poucas coisas e você consegue fazer, isso te dá satisfação para você continuar e motivação. Eu não vou nem falar mais nada sobre isso. Só faz um teste. E depois me conta. Se não quiser contar em comentários, me conta na DM, me conta no WhatsApp. Porque eu sei que isso muda a vida, tá? Vamos voltar lá. Vamos lá. Bom. E aí, pensando nesse ponto, né? Pensando nesse ponto das coisas, que tarefas que vocês vão precisar fazer. E aí eu dei como exemplo falar inglês, né? Começar a estudar o inglês. Pensem, que conquista futura relacionada a essa tarefa você vai ter? Se você começar a estudar comigo hoje, inglês, que conquistas futuras você vai ter que serão relacionadas a isso, né? Então, às vezes, você pode ter um cargo melhor, um salário melhor, porque você mudou de cargo. Você vai conseguir viajar e se sentir segura para se comunicar. Às vezes é uma satisfação pessoal, às vezes é um sonho de aprender e você nunca tinha feito isso. Então, assim, Eagles, pensem. Porque uma pergunta, né, um ponto desse, das tarefas e das conquistas, isso está muito ligado ao que vai te motivar a fazer as coisas, tá? E agora eu quero saber de 0 a 10 o quanto, né, o quão você está satisfeita em relação à sua disciplina. Você está sendo disciplinado o suficiente para te gerar satisfação? Quero saber. Tá? Pensa aí. Você está sendo disciplinada? Você está seguindo ou você está só perdendo seu tempo durante o seu dia? Quando você vê, o dia passou e você pensa, caraca, eu tinha tanta coisa para fazer e eu não fiz. Ou você está presa numa coisa só também, numa atividade só. Então, assim, pensem. Bota a cabeça para pensar, tá? Outro ponto que eu quero saber é: quais as pequenas vitórias você teve em relação a objetivos e projetos, mas não reconheceu? Isso aí, minhas alunas e os meus alunos já estão acostumados a fazer, tá? Porque eu reforço durante a aula. Como? Né? Vamos supor que a pessoa está no básico e nunca tinha feito uma frase inteira. No segundo que essa pessoa faz uma frase inteira para mim, eu pergunto, você viu o que você fez? A pessoa não. Olha aí, a pessoa não identifica. Não, você acabou de fazer uma frase inteira para mim. Porque durante as aulas nós temos momentos de criação de frases, de acordo com a gramática do dia, de acordo com o vocabulário do dia. E a pessoa fica, é verdade. Então eu gosto muito de estar sempre celebrando as pequenas vitórias dos meus alunos, e as minhas, obviamente, né? Pra mim já é uma grande vitória estar fazendo essa live aqui com vocês me assistindo, porque tem alunos aqui, mas também não tem, né? E aí eu já visualizo como uma grande vitória, né? E aí a gente precisa celebrar nossas pequenas vitórias, sempre, porque isso gera merecimento. Olha, isso é um assunto muito, muito, muito complicado. Porque quando a pessoa acha, né, tem aquelas crenças limitantes que acham que não merecem as coisas, a pessoa só afunda. Pra quem acompanhou o meu início, onde eu aparecia com o cabelinho assim, ó, puff, e um filtro na cara pra ver se melhorava, tinha muito a ver com merecimento.
até o dia que eu paguei 4 mil reais num curso. Não tenho medo de falar valores, né? Valores não, preço, tá? Preço é diferente de valor. O preço é o quanto você vai pagar. O valor é o quão valioso aquilo é pra você. Então se pergunte, o quão valioso pra mim é fazer inglês, é aprender a falar. O quão tem sido caro pra você, o quão tem sido caro pra você não falar. O que você já perdeu, né? Mas isso a gente vai chegar lá. Então, assim, o merecimento deve ser ativado por você. É você pegar isso aqui, uma tacinha, beber sua água, seu suco diariamente, não deixar para as visitas. Usa você. A casa é sua. As coisas são suas, tá? Então, para com isso. Pratique o automerecimento. O meu foi ativado a partir do dia que eu paguei 4 mil reais numa mentoria. Tá? 4 mil reais. Então, assim, é o momento. E é recente, hein? É recente, porque essa mentoria que eu fiz tem no máximo 2 meses. É que eu não lembro exatamente, mas tem no máximo 2 meses. E de vez em quando eu tenho que rever, pra não perder. Tá? Inclusive, eu já aviso vocês, é melhor vocês colocarem essa live, quando ela ficar salva, numa pasta, numa playlist no YouTube de vocês, porque com certeza muita gente vai precisar ficar voltando aqui, tá? E ouvir eu falando. E vai lá pro Instagram, me ouve falando, pra ver se eu coloco na mente de vocês, porque é complicado, gente, é uma coisa que a gente não desenvolve de uma vez, assim, do nada, tá? Não é uma coisa que vocês vão desenvolver do nada, e pode ter certeza que é assim mesmo, tá? Não é que você é devagar, não. Não é que você é devagar. Todo o meu estudo, desde o dia que eu abri a primeira página de O Milagre da Manhã, levou anos. E até hoje, eu tô fazendo as minhas leituras. Inclusive, eu tô lendo Atomic Habits, né? Que são hábitos atômicos. Também vou colocar lá. Hábitos atômicos. Em inglês que eu tô lendo, tá? É a minha forma de estudar. Então, assim, não é rápido. Você precisa de paciência, porque se você não tiver paciência, tudo vai por água abaixo, tá, Igor? Então, assim, corre depressa, tá? Não tenham pressa pra fazer as coisas de vocês, não, tá? Então, aqui, eu estava falando sobre as pequenas vitórias, né? E em relação a objetivos e hábitos, quais você tem focado apenas no resultado em vez de focar no processo? Eita! Né? Como é que fica isso daí? Como assim, teacher, focar no resultado ao invés do processo? Quando você faz as suas coisas no seu dia a dia, focando apenas no resultado, né? Que é, por exemplo, saber inglês, saber falar inglês. Esse é o resultado. Eu sei, sou fluente, né? Estou focando no resultado. Sabe o que isso gera? Ansiedade. Isso gera ansiedade. Você quer correr, você quer se entupir de material e as coisas não funcionam dessa forma, Igor. Não funcionam, tá? Então fiquem de olho. Porém, quando você foca no processo ao invés do resultado, você vai ter mais consciência e foco no presente. Então, assim, por isso eu perguntei sobre a questão de metas e objetivos. Você tem objetivo, ele é o seu resultado. Mas você tem que focar nas suas metas, tá? É o seu processo que você vai ter que se ligar mais do que ficar focando no futuro. No futuro que eu digo, no seu objetivo, tá? Todo mundo tem que ficar com foco no futuro, porque senão as coisas não andam, tá? Aí já é outra discussão que a gente pode trazer outro dia, tá? E aqui nós temos uma frase de James Clear, do livro Atomic Habits, que foi o que eu acabei de falar, que é o que eu tô usando para estudar, que ele diz o seguinte, eu vou ler em inglês e depois eu faço uma tradução rápida para vocês. Goals are good for setting a direction, okay? For setting a direction. But systems are best for making progress. A handful of problems arise when you spend too much time thinking about your goals and not enough time designing your systems.
Então, o que ele quis dizer com isso? Que, né, metas, objetivos também são boas para a gente ter uma direção, né? Então, no caso, os goals são os objetivos. Elas são ótimas para a gente traçar uma direção. Mas sistemas são os melhores para fazer progresso, tá? Existe um punhado de problemas que surgem quando a gente gasta muito tempo pensando sobre os nossos objetivos e quando falta tempo suficiente para você desenhar, né? Dar um design nos seus sistemas. Então, pensem nisso. Vocês têm focado mais no seu sistema, né? Ou no seu resultado. E aí, isso pode ter muita, mas muita ansiedade, tá? E bom, Eagles, nossa live ela tem 3 etapas. Nós acabamos a primeira. Vamos para a segunda agora, que nós vamos falar sobre o inglês no seu dia a dia. Yes, let's go! Pensa qual é o seu motivo de estudar inglês. Eu quero saber. Pensa, tá? Qual é o seu motivo de estudar inglês? Pensa agora. Se responda agora. Por quê? Por que eu preciso estudar inglês? Se você tá aqui é porque você quer. Tá? Seja você assistindo ao vivo ou se você estiver assistindo gravado. Essa é a pergunta-chave. Tá, Igor? Qual é o meu motivo? Fala assim pra você mesma. Qual é o meu motivo para falar inglês? E não me venham dizendo que é porque acham Olha, Igor, deixa eu voltar aqui que eu quero te ver, quero te olhar. Não venha me dizer que você quer falar inglês porque eu acho lindo. Isso não é motivo forte o suficiente para você começar a estudar inglês. Sabe por quê? Quando você der de cara com as dificuldades, você vai querer parar. Não sei, eu pensei que isso, eu pensei que aquilo. Achar lindo não é suficiente. Tem tantas coisas que a gente acha lindo na vida e não compra, né? Então, pensem de uma forma correta. Saibam pensar. Na escola a gente não é ensinado a pensar, a gente não é ensinado a usar dinheiro, a gente não é ensinado a trabalhar para os outros, tá? E obviamente, né, essa questão de empreender não é para todo mundo, mas se for o seu objetivo, só vai, tá? E outra coisa que eu quero saber, vamos voltar lá, que aqui é assim, a dança das cadeiras, né, Igor? É o seguinte, então você vai pensar aí qual é o seu motivo para falar inglês, né? E outra, o que terei se souber falar inglês? Quais são as coisas que você pode adquirir quando você começar a falar inglês? Pode ser coisa material, tá? Ou podem ser sentimentos, etc. Então pode ser confiança, pode ser um trabalho, seja no seu país ou em outro país. Pode ser viagem, pode ser o fato de você conseguir falar com todas as outras pessoas, a satisfação vem a partir daí. E por último, novos amigos. Eu tenho vários amigos espalhados pelo mundo. Inclusive, se algum deles vê aqui, um beijo pra eles, né? Então, assim, gente, às vezes as melhores pessoas estão em países diferentes e só te falta falar um idioma que seja compatível. E outra coisa, tá? Não precisa arrumar amigos que sejam apenas falantes de inglês nativo. Não precisa disso, tá? Eu tenho 2 amigas colombianas, inclusive uma delas está morando nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo indiano há anos. Quando eu comecei a estudar inglês, que eu comecei a buscar pessoas para conversar, que eu tinha aquela idade de 15, 16 anos por aí, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E nos falamos até hoje, tá? Tem amiga nos Estados Unidos. Então, assim, gente, Canadá também, tá? Então, dá pra vocês conseguirem amizades em todo lugar. Sem falar, né, gente, quem quer o amor, né? Quer buscar um amor em outro país, né? Ou a pessoa já tá por aqui, mas vocês não conseguem se conversar. Então, assim, pensem nessas possibilidades, tá? E outra pergunta é, o que vou deixar de conquistar se não falar? Né? Que isso aqui é muito pesado para a cabeça de muita gente. O que eu vou deixar de conquistar na minha vida
se eu não falar inglês, né? Então, assim, oportunidades é a primeira coisa que vem na minha cabeça. E principalmente oportunidades de trabalho, tá? Elas são a primeira coisa que vem à minha cabeça quando se trata de perder. Ok? E aqui vamos ver a próxima. O que eu já perdi por não saber falar? Uma aluna minha, uma vez me mandou mensagem. Deixa eu contar isso pra vocês, gente. Eu fiquei super triste por ela. Ela me mandou mensagem desesperada. Ela havia me falado que tinha uma entrevista de emprego. Ela tinha começado a estudar comigo, ainda não tinha o suficiente, né? Ela ainda não tinha o suficiente de conhecimento, de gramática, etc. Tá? E ela me mandou uma mensagem assim: Teacher, eu tô desesperada. Tô desesperada. Eu fui à entrevista e eu fui muito mal. Muito mal. E ela perdeu essa oportunidade. Tava chorando, inclusive, e eu fiquei super triste por ela. Porque a gente, como teacher, a gente quer ver nossos alunos alcançando o infinito, né? Então, assim, ela perdeu uma oportunidade de trabalho. Depois ela foi a outra, eu tinha mandado algumas coisas escritas para ela, áudios, etc, para ajudar. Então ela conseguiu outra função em outra empresa. Mas saibam que pode acontecer com qualquer pessoa. E se você for uma pessoa que sonha em empreender, pensa, talvez você precise atender pessoas de outro país em algum momento, né? Eu tenho 2 alunas no momento que elas são dupla, que elas trabalham com noivas. E o objetivo delas é atender noivas de fora que venham para cá. É um tipo de forma de trabalhar, né? Mas que eu não sei muito bem, é mais na área delas. Mas assim, gente, vocês têm noção do quanto a vida dessas meninas pode mudar? Que elas trabalham por conta própria, né? E às vezes trabalham juntas. Então, assim, gente, as pessoas têm que pensar muito bem no que fazem. Vamos voltar lá, que a gente ainda não acabou. Vamos lá. Então, Eagles, pensem no que vocês já podem ter perdido ou que vocês podem perder se continuarem nessas situações de não estudarem, tá? Eu também quero saber, né? Pensa assim com você mesma. Quais são as minhas maiores inseguranças? Nossa, e bate aquele medo, né? Eu não quero travar. Minha insegurança é não conseguir um trabalho porque, etc. São várias, gente. Várias inseguranças. Não saber falar, não saber conseguir... Olha, são horrores, né? Mas assim, quando se trata de insegurança, pensa na sua vida, pensa qual é o seu maior medo, pensa na parte profissional, pensa na parte pessoal, né? Isso cabe muito a vocês. Então, assim, tirem um tempo para responder essas coisas. Isso é muito importante. E aí eu trouxe uma frase que eu sempre digo, tá, gente? Isso aqui pode ter vindo de alguém, mas é uma coisa que eu digo tanto que eu não sei se eu vi de alguém ou se realmente veio de mim, tá? Inglês é aprendido através de muita repetição e exposição. Assistir às aulas uma vez na semana e achar que vai ser fluente em pouco tempo é uma ilusão. O que você precisa é ser exposta de formas diferentes diariamente ao idioma que você está procurando aprender. Então, assim, gente, não adianta vocês virem estudar comigo uma vez na semana e não se exporem ao idioma várias vezes na sua semana. Ah, teacher, eu trabalho, saio cedo. A gente arruma tempo, tá? A gente arruma tempo. Então, assim, não existe uma desculpa que vocês possam me dar para não estudar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tava no ensino médio e durante o meu ensino médio eu estudava das 7 da manhã às 5:30 da tarde, tá? 7 da manhã às 5:30 da tarde. Se eu dissesse para gerações de hoje em dia,
isso, né? Então não dá pra fazer nada, Deus me livre, né? 7 da manhã e 5:30 da tarde. Isso eu não tô falando nem na época que teve estágio, tá? Porque era uma escola técnica. Durante a semana, eu ainda tinha curso de inglês durante o meu ensino médio, tá? Então, durante a semana eu ainda tinha o curso de inglês. Eu só não lembro se eram 2 vezes na semana ou se era uma vez só, já tem muito tempo. Mas tinha. E no meu 3º ano do ensino médio, no sábado, né? Já que eu não tinha tempo durante a semana, no sábado eu fazia pré-vestibular. Das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Não me diga que você não tem tempo, tá? Porque eu praticamente fui inserida numa rotina de trabalho, tá? E eu tive que fazer o que eu queria fazer. Não me diga que não tem tempo. Tempo se arruma. Mulheres adultas não tem tempo. Ninguém tem tempo. Todo mundo tem 24 horas, tá? Todo mundo tem 24 horas. Você precisa fazer o seu tempo. Eu faço o meu tempo. Teacher, mas você tá em casa. E vocês acham que me faltam atividades? Quando eu não tô fazendo as coisas aqui da minha empresa, eu tô fazendo da minha casa, tá? E olha que eu tenho ajuda do meu esposo. Mas coisas não faltam para ser feitas. Não me venham com desculpas de que não tem tempo. Tem tempo sim, tá? O que você tem feito com o seu tempo? Pensa bem. Pensa bem antes de me responder. O que você tem feito com o seu tempo, tá? Voltando aqui. Formas de estudar, hein? Formas de estudar. Os meus alunos já usam essas ferramentas, mas eu indico de acordo com níveis, tá? Então não é assim, você começou ontem, você já vai começar a ouvir podcast, TEDx ou notícias e filmes em inglês. Calma, tenha calma, tá? Então todos os dias, todo santo dia, meus alunos têm que fazer uma atividade no Duolingo App e no Elsa Speak App, tá? São aplicativos de atividades, então eles vão lá todos os dias, tiram um print e me mandam no grupo que a gente tem geral, tá? Todos os dias. Existe também a possibilidade da pessoa se expor a podcasts. E o que é esse TEDx, esse TEDx? Se vocês procurarem no próprio YouTube, tem o canal, né, deles, e são palestras. E aí tem as palestras aqui do Brasil e tem palestras de pessoas de fora. Então vocês podem utilizar isso para estudar, mas se você está começando agora, eu não indico. Notícias, né? Então existe a versão online do jornal do New York Times, tá? Tem que ver também o seu nível. E filmes e séries. Então existe todo um método. Existe um método para que você se exponha a isso diariamente. E é o que eu passo para os meus alunos e mentoradas, tá? E outro ponto que eu digo é sempre esse aqui, ó. Seu estudo não tem que ser chato e baseado apenas em cadernos e anotações teóricas o tempo inteiro. Abrindo um parênteses aqui, deixe isso para aula e para o momento que você tiver que fazer homework, né? Que são as atividades de casa. Você precisa estar exposta ao idioma pelo menos 30 minutos diariamente. Outro parênteses. Se 30 não é possível, faz 15, faz 10, mas faz. Isso trará clareza de fala, escrita, audição e leitura. Vocês não têm noção das melhoras que as pessoas têm por serem consistentes. Minha aluna Suelen, me mandou mensagem esses dias falando que tirou 80% de acerto na prova do concurso do Banco do Brasil, na prova de inglês que ela me mandou. Na prova do concurso do Banco do Brasil, e ela fez despretensiosa, tá? Então assim, e ela ainda reforçou, além das aulas, fez muito bem ela fazer todas as atividades diárias, no Duolingo principalmente, tá? Ela disse que tinha muitas, mas muitas palavras lá que ela conseguiu identificar na prova, por causa do Duolingo, por exemplo, que é uma coisa que eu forço eles a fazerem, tá? Outro ponto que eu quero abordar com vocês é esse daqui. As pessoas confundem fluência com proficiência.
Esses conceitos são bem distintos e com certeza você ficará aliviada com a diferença entre eles. Por que eu digo aliviada? Porque existe uma diferença, Eagles. Existe uma pressão em cima disso, uma pressão tão grande em cima da fluência que vocês não têm noção, tá? Existe uma pressão em cima de ser fluente. Olha, geralmente a pessoa chega pra mim e fala assim, né? A pessoa nem fechou o contrato comigo ainda, mas fala pra mim o seguinte, teacher, quanto tempo eu vou demorar pra ser fluente? Não sei. Depende de você. Não é uma coisa que eu vou determinar pra você. Você pode fazer em 2 anos, 3 anos, 5 anos, você pode fazer em 1 ano, depende de você. Depende do seu nível de aprendizado, depende do seu nível de dedicação, depende do quanto você tá fazendo tudo que deve ser feito. E aí, dependendo do teu ritmo, você vai absorver mais. Então, não tem como eu te dizer um momento que você vai acordar de manhã, tô fluente em inglês, vai ser fluente. Não existe. Tá? Então esquece nessa pressão aí, mesmo que vocês procurem com outros professores, não existe isso, tá? E outra, quem promete fluência dentro de um determinado tempo tá mentindo, hein? Tá mentindo. Pega na mentira, tá? Seja fluente em inglês em 6 meses. Tá mentindo. Tá? 5 anos pra eu finalizar meu curso, tá? E eu era fluente antes. Não antes de começar. Eu tô falando antes do final. Tá? O que é ser fluente? Vamos parar pra pensar. O que é ser fluente? É fluir. É saber falar. Deixa eu até beber uma água. Igual ser fluente é simplesmente você ter um vocabulário básico de dia a dia. Por exemplo, não tô definindo como isso, tá? E aí você consegue desenrolar uma conversa com uma pessoa, tá? Não é um vocabulário voltado, por exemplo, para business. Mas você consegue desenrolar aí com a pessoa uma conversa, né? Você consegue estar ali naquela presença, tá? Então, isso é ser fluente. E você não precisa nem falar lindo, com um sotaque perfeito. Você não precisa simplesmente nem ter uma pronúncia tão correta, com todos os pontos altos e baixos que um nativo falaria. Fluência é conseguir fluir no idioma, tá? Entendam essa questão. Fluência é você conseguir fluir no idioma. Eu vou deixar para vocês esse slide, eu vou disponibilizar junto com o mapa mental. E aí vocês vão conseguir clicar aqui, nesse assista aqui, a primeira entrevista do Richarlison, nosso jogador da seleção, em inglês. A pessoa que já tem um pouco de conhecimento vai dizer assim: meu Deus, teacher, o cara fala mal, mas ele flui. Teacher, que sotaque horrível, mas ele flui. Teacher, mas que ele é fluente já. Ele já está sendo considerado como fluente. Ser fluente é diferente de ser proficiente. Um proficiente é o cara que vai lá e faz uma prova de proficiência, como TOEIC, IELTS, Cambridge, essas coisas, tá? E aí a pessoa faz uma prova de proficiência e consegue uma pontuação dentro do esperado. E aí você consegue usar aquela prova, por exemplo, para estudar fora do país, para trabalhar fora do país. Esse é o cara proficiente, que sabe da gramática, que sabe, que tem o listening perfeito, que tem o speaking muito bom, a escrita, tá? O writing muito bom. Então, assim, esse é o proficiente, diferente do fluente, tá? Então, se liguem nisso, as coisas não são iguais. E, Eagles, chegamos ao nosso terceiro ponto,
que é o momento principal dessa live e que eu estava esperando loucamente para estar com vocês hoje para apresentar. Como sabem, quem tá lá no meu Instagram comigo há mais tempo que eu digo, né, porque não chegou essa semana ou semana passada, sabe que eu fiz uma mentoria, etc. E foi essa mentoria que eu falei pra vocês, que eu paguei alto por ela, mas que não é caro, tá? Quando uma coisa tem um preço e ela atende aquilo que ela, né, cobrou e passou, isso é um valor que eu acho que tá tendo e que realmente eu acredito que tá até barato. Não me arrependo de forma alguma, nunca, de ter comprado essa mentoria. E a partir dessa mentoria, eu estou mudando minha forma de trabalhar. Então, antes, lá no começo da minha empresa, em 2022, eu comecei só com aulas particulares, tá? Apenas com aulas particulares. Depois, eu fui com uma duplinha, com um grupo. Inclusive, esse grupo ainda tá comigo, né? E um beijo para cada um. E para cada um dos meus alunos também, né, gente? Quem tiver aqui, se quiser dar um oi, tá? Manda lá no chat, pode mandar um oi, tá? Então, eu comecei assim. E essas coisas que eu vou estudando vão me tornando uma profissional mais eficiente e mais eficaz, tá? Então, eu estou mudando toda a minha forma de trabalhar. Por isso eu disse que meu curso está renovado, tá? A forma de trabalhar está totalmente renovada. E eu acredito que dessa forma eu vou trazer muito mais vantagens para quem for minha aluna, tá? Essa será a minha primeira turma, minha primeiríssima turma do General Basic English, que agora o curso tem nome, General Basic English, ou seja, inglês geral básico, né? Para frente eu posso abrir uma turma de General Intermediate English, que já é do intermediário, e por último, General Advanced English. Mas vamos ver por aí. Tem a Grace aqui, hello teacher. A Grace, ela vai entrar nessa turma, né, Grace? Yes, perfect girl. Você, Grace, você tá assumindo o controle da sua vida. Só posso te dizer isso. Você tá assumindo o controle da sua vida, tá? E vamos lá, vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor como que vai funcionar, ok? Let's go. E a gente já tá finalizando, tá, Eagles? Vamos lá, então como que vai funcionar o novo curso General Basic English? O material todo é incluso, tá? Todo. Antes, eu vendia por fora todos os e-books, tá? Então, quando o aluno chegava, eu oferecia o e-book e aí a pessoa adquiria aquele e-book, tá? Por fora. Agora o material todo incluso. E você que entrar nessa turma vai entrar numa lista especial. Eu já tenho uma newsletter, se vocês não sabem. A newsletter é onde eu vou mandando notícias, novidades, etc. Essas pessoas que entrarem nessa turma, elas vão ter um ponto especial na minha newsletter, vai ser uma lista especial dessas pessoas, onde só elas vão ter acesso a informações sobre a área do inglês em geral, tá? Mas como assim? Eu vou falar, por exemplo, sobre onde vai ter... Vou dar um exemplo que eu cheguei a compartilhar no meu Instagram no mês anterior. Onde vai ter feira de intercâmbio? Né? Então, são coisas que eu não vou soltar para todo mundo, tá? Mas quem tiver fazendo parte dessa newsletter vai ter informações por fora. E outra coisa que não tinha no meu curso anterior era acesso a material extra, tá? No meu curso anterior tem aquele material, obviamente, que o aluno comprava, a gente exercitava ele, eu vou dando, assim, por fora, ó, faz isso aqui no Duolingo, no Elsa Speak, etc. Mas agora, quem entrar nessa turma vai ter um acesso de 12 meses, né? Ao conteúdo semanal que eu vou colocar na minha plataforma. E, inclusive, terão desafios diários que são aplicáveis. Isso aí é muito importante, tá?
E aí, o que acontece? Para quem já é aluno, então já pega essa informação, tá? Quem já for aluno nesse momento, pode ter acesso, sim, a esses 12 meses, mas vai ter uma taxa, tá? Quem já é aluno e quer ter acesso por 12 meses a esse conteúdo semanal, me manda mensagem. Se quiser, já manda logo lá, para não esquecer. Me manda mensagem, porque eu falo com você quanto que vai ser esse preço, para que você tenha acesso a todo esse conteúdo que vai ficar dentro da minha plataforma, tá bom? Então, para quem já é aluno, já se liga nisso. Para quem vai chegar agora, já vai ter direito a isso, tá bom? E, obviamente, durante esses 12 meses, lembrando que o curso leva 6 meses, tá? O curso básico. Quando eu abrir um de intermediário, a gente vai vendo. E aí, durante esses 12 meses, todo mundo que tá nessa turma, obviamente, vai ter vantagens especiais, né? Caso tenha novos serviços, novos produtos que eu for lançando durante 12 meses, essas pessoas vão ter direito. Ah, teacher, mas eu já sou aluno antigo. Se adquirir esse pacote de conteúdo semanal, obviamente, você vai adquirir junto, né? Vai vir para você essas vantagens especiais, ok? E aí, como eu já havia falado, deixa eu beber uma aguinha que tá pesando aqui. Ai, ótimo. E como eu já havia falado, essa é a minha primeira turma nesse formato novo, então eu tô com muita expectativa maravilhosa nessa turma. Eu fiz um update do curso, você não vai mais se sentir presa a um curso por anos. Então, assim, eu entendo que mulheres adultas não têm tempo para perder, então não posso te prender por anos. Por isso que eu separei o meu curso, que antes ele durava 2 anos, a pessoa que assinava o contrato comigo, assinava por 2 anos. Tá? Agora você vai assinar um contrato de 6 meses no máximo. No final desses 6 meses eu entro em contato com a pessoa para saber se é do interesse da pessoa em permanecer, tá? Então tudo isso tá um pouco mais refinado, tá? E outro ponto, vamos aos dados da turma, tá? Então nossa primeira turma GBE, né, que é o General Basic English, acontecerá toda sexta-feira no horário de 18 horas. Quem já tá no meu grupo VIP já sabe, tá? Então eu vim há um tempo divulgando um grupo VIP lá no WhatsApp. E eu já fui colocando as informações antes, tá? Então vai ser toda sexta-feira das 18 às 19h30. Ou seja, uma vez na semana, 1h30 de aula pesada. Mas, obviamente, conteúdo semanal que vocês podem ir fazendo e a cobrança nos aplicativos que eu vou fazer, né? Bora, cadê a atividade do Duolingo ou do Elsa Speak, tá? Então, só resumo aqui. Aula toda sexta-feira, de 18 às 19h30, um tempo de curso de até 6 meses e o limite de pessoas é de 10 alunas por turma. Gente, quando eu digo alunas, mais uma vez, tá? Se alguém perdeu a informação. Quando eu digo alunas, é porque o meu público é mais feminino. Mas, obviamente, os rapazes são muito bem-vindos, tá? Só que eu realmente tenho que manter essa comunicação, tá? E o extra são os materiais disponibilizados na plataforma semanalmente. Estamos entendidas? E a partir de agora, sim, Eagle, sim, a partir de agora temos a abertura oficial das matrículas dessa turma, que eu estava doida esperando por esse momento, tá? Então, ó, Grace, já pode ir lá no meu WhatsApp e me chama no privado. Depois eu vou liberar os links para vocês aqui. Me chama no privado que eu vou liberar o link de compra, tá? Vai ser perfeito. E lembra que eu falei outro dia aí sobre um voucher com preço especial? Pois é, Eagles. Pois é. Temos um voucher especial. Lembram que eu botei lá nos stories e botei num reel, tá? Da minha série de 3 reels, eu coloquei no último que o preço da turma, preço total, era de R$ 2.730,90. Mas eu vou até puxar aqui outro papelzinho que eu fiz anotações, gente, para não perder nada, tá? Esse preço promocional, ele vai até dia 5/5, tá? 5/5. Ponto. R$ 1.860,97.
1.860,97. Ou vocês podem fazer no cartão em até 12 vezes de 173,57, tá? Então, até sexta-feira, dia 5/5, é uma semana para vocês se organizarem. 5/5, tá? Vocês podem fazer as suas matrículas até esse dia com preço promocional. Depois disso, volta a ser R$ 2.730,90. E isso sem contar nas taxas do cartão, tá? E aí vocês entrem em contato comigo que eu explico tudo assim que a live finalizar, tá? Eu tenho que postar uma foto lá no Instagram. Então, assim que a live finalizar, vocês entrem em contato comigo lá na DM ou no WhatsApp, qualquer coisa. Se vocês só tiverem meu Instagram lá no feed, né, na descrição, tem link. Então, pode ir direto pro meu WhatsApp, tá? Entre em contato agora já para garantir. Um ponto importantíssimo, as 4 primeiras alunas ganharão um planner digital exclusivo, tá? E esse planner terá uma aula gravada minha, explicando como utilizar ele. Então, entendam, girls. As 4 primeiras alunas vão ganhar esse planner. Por quê? Porque ele não é de graça, ele não entra nas vantagens, tá? Então, já se liga aí que já é outra vantagem para vocês. Vamos concluir? Vamos concluir? Então pensem, Eagles, de que maneira o inglês vai ajudar na sua vida, né? O que você vai ter de vantagens com relação a isso? E o quanto tem sido caro para você não ter essa habilidade, tá? Pensa o que você tem perdido ou o que você pode perder. E entenda, um dia sem estudar é um dia a mais entre você e o seu objetivo. É clichê? Claro que é, eu sei. Mas eu tenho certeza que é uma realidade. Tá, Eagle? E por último, the best is yet to come. Então, o melhor ainda está por vir, tá? E aí, quem estiver me assistindo nesse momento e quiser fazer um story, tá? Quem quiser fazer um story, tirar um print da tela e me marcar lá no WhatsApp, eu vou amar. Tá? Pode tirar um print, pode tirar uma foto da tela da TV se eu tiver grande na TV. Pode tirar agora. Deixa eu fazer uma pose. Pronto, foi. Então, posta lá nos seus stories que passou essa manhã comigo. Agora vamos almoçar, tá? E eu espero você no meu WhatsApp. Vou liberar os links, vou liberar os nomes dos livros que eu coloquei aqui hoje. E eu vou colocar minha foto lá. Eu quero saber o que vocês acharam dessa live. Pra quem estiver assistindo gravada, também, hein? Tirem a foto, tirem o print e me marquem quando vocês assistirem. Eu tô esperando cada uma de vocês no meu privado pra que a gente entenda como eu posso te ajudar, tá? A conquistar isso na sua vida. Então eu espero muito que vocês tenham amado. Eu amei passar essa primeira experiência de live com vocês. Eu estava bem nervosa, mas eu acredito que foi muito, muito bem e muito proveitoso. Eu quero saber lá na foto que eu postar, qual foi a sua virada de chave durante essa live, que eu quero entender como que você estava funcionando antes e como você vai passar a funcionar agora. Então é isso, Eagle. Eu tive o maior prazer do mundo em te receber aqui ao vivo hoje. E um beijo. See you on our next class. See you there. Bye bye. Vou finalizar aqui, hein?